Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2019, na sala das comissões do deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Lucas Calil, realizou-se referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente envia os processos 3102/19 ao deputado Álvaro Guimarães, ao deputado Hélio de Souza, processo 3105/19, 3055/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos 2146/19, 2386/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, a deputada Leda Borges devolveu o processo 1849/19 com um voto em separado de sua autoria pela diligência. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Thales Barreto devolveu o processo de número 2244/19 com voto separado de sua autoria pela aprovação da matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. O presidente concedeu vista do processo 2482/19, 2381/19 ao deputado Bruno Peixoto, ao deputado Henrique Arantes, processo 1844/19, 2483/19, ao deputado Diego Sorgato, processo 1846/19. Todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias do presidente ocorreu presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrado, deputados concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Momento oportuno para a devolução de matérias. Quero saudar toda a assessoria dos deputados e deputadas dessa casa. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa comissão. Enquanto isso, nós vamos aguardar aqui alguns minutos até a chegada de mais um deputado que qualifica o quórum para a deliberação das matérias. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, delegado Humberto. Aproveitar aqui o momento para devolver aqui o projeto final 2848 e reiterar aí a minha disposição para estar relatando aí os projetos, viu, senhor presidente? Senhor presidente, reiterando a minha disposição para estar relatando os projetos aqui, viu? Ok. Novamente aqui, estou à disposição, viu? Em ata, inclusive. A lei orgânica da polícia. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio. Senhor presidente, devolveu o processo número 2705, de interesse do deputado Humberto Teófilo, devidamente relatado,
e que eu solicito que, além de acolher, o senhor coloque na pauta de hoje com prioridade, se possível, absoluta. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Certamente, chegando o deputado, nós colocaremos o processo, nobre deputado delegado Humberto Teófilo. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Senhor presidente, é para saber do deputado Bruno Peixoto, ele que é líder do governo, esteve presente, o deputado Paulo, saber da situação que aconteceu ontem lá nas margens do rio Araguaia, em relação à vinda do nosso presidente da República aqui. É verdade que ele, conversando com Vossa Excelência, pediu que trouxesse um recado aqui ao deputado Vinícius. Mandou algum recado para ele? O que ele mandou dizer para o Vinícius? Coraçãozinho? Pois é, mais ou menos, porque eu vi aquele coraçãozinho que ele mandou, era para ele. Não. Pois é, você vê como é que são as coisas, né? Ele, Goiás, camisa do Goiás. ele quer fazer um coraçãozinho junto com o Vinícius, assim, ó. Ele com uma mão, o Vinícius na outra. Igual ele fez o governador do Mato Grosso. Deputado Bruno, eu Vossa sei que Excelência. Vossa Excelência tem arraiz, não tem? Uma vez foi fazer um curso de arraiz lá. Parabéns, Vossa Excelência sempre tá andando na linha certinho com arraiz. Parabéns, viu? Senhor presidente, Vossa Excelência. é verdade, deputado Bruno. Deputado Bruno, é verdade que o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está escolhendo um lugar aqui em Goiás para poder também trazer aqui uma residência dele para cá, se é na beira do Araguaia, ou se vai da beirada do Rio Paranaíba, ou se é aqui mesmo na região aqui do Meia Ponte, Tem coro, viu? Vamos começar a reunião. porque diz que ele vai voltar semana que vem novamente aqui para Goiás. Senhor presidente, Vossa Excelência. quero mostrar com todas essas ações que o nosso governador Ronaldo Caiado detém de um prestígio imenso junto ao governo federal, inclusive o atual presidente Jair Messias Bolsonaro já se manifestou favorável que o nosso governador fosse presidente da República. Em 89, quando Caiado saiu candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro era vereador no Rio de Janeiro e participou do movimento pró-presidência Ronaldo Caiado. Então diga-se que o carinho que Jair Bolsonaro tem pelo governador Ronaldo Caiado é imensurável, ou seja, bem acima do normal. E tenho certeza que com isso Goiás só tem a ganhar e crescer. O que o deputado Vinícius acha dessa amizade, acha dessa preferência que o presidente da República está dedicando ao estado de Goiás e também ao governador Ronaldo Caiado, né? Porque, segundo informações que eu tenho agora, nesse momento, é que o que ele mais quer é fazer amizade com todos os deputados aqui desse parlamento. E que o que ele sabe, né, é claro que o deputado Vinícius... Questão de ordem, presidente. Presidente, ó, já tem coro suficiente aí para começar a Vossa votar as Excelência, matérias? Perguntar Não. a Vossa Excelência se tem coro suficiente Não, para votar as ainda matérias. não. Quero Ainda solicitar aqui a assessoria. Se tem assessor aqui, do deputado Hamilton, do Antônio Gomide, do Diego, Henrique está de férias, do Carlos Cabral, da Leda, o Major Humberto está aqui, do Virmondes, ou do doutor Antônio, do Charles Bento, Thales Barreto, Lucas Calil, Jefferson Rodrigues e Tiago Albernaz. Pois é, presidente. Assessores desses deputados, gostaria que, estando na casa, pudesse vir para a gente deliberar as matérias. Vossa Excelência, deputado Vinícius. É só encontrar o presidente da República. Começou a faltar coro na sessão aqui principal, na CCJ, coisa que nunca tinha acontecido, deputado, lamentavelmente. E isso é lamentável, né? Partindo dessa premissa que volta daqui 4 anos, quando findar essa legislatura.
Senhores, processo 2070, solicito o deputado Diego Sorgato que registre a sua presença para que a gente possa deliberar as matérias. Processo 2070. Trata-se de um veto integralmente ao autor de lei 34, de 21 de março de 2019, é de autoria do deputado Wagner Siqueira. Distribuído ao deputado Vinícius Siqueira pela manutenção do veto, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 2637, esse veto pertence a um processo de autoria do deputado Thales Barreto. Veta integralmente ao autor de lei 82, 16 de abril de 2019, distribuído ao deputado Álvaro Guimarães pela rejeição do veto. Eu coloco em discussão. Vossa Excelência, vista. Processo 1515, deputado Carlos Cabral, distribuído ao deputado Diego Sorgato, relata pela aprovação. Vista ao deputado Vinícius Siqueira, Tiago Albernaz e Leda Boa, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno Peixoto, sem manifestação. Então, o relatório pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2856. Já tinha. Deputado Wagner Camargo Neto, declara de utilidade pública a entidade que especifica, distribuído ao deputado Diego Sorgato, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 3023. Deputado Lucas Calil, altera a lei 16.140, 2 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, SUS. Deputado Hamilton Filho relata pela aprovação e coloco em discussão. Vista o deputado Bruno Peixoto. Processo 2710, de autoria do deputado Humberto Aidar, altera a legislação que especifica para dispor sobre a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de psicologia, distribuído ao deputado Hélio de Souza. Relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência. Gostaria de pedir para o líder do governo, que deputado Bruno Peixoto, que após esse projeto aqui do Luiz Moreira 1684, está em pauta o processo 1701 de minha autoria, que altera a Lei Geral de Concurso Público aqui do Estado de Goiás, apenas permitindo que candidatas grávidas sejam beneficiadas com a remarcação do teste físico. Então gostaria que Vossa Excelência pudesse até retirar esse pedido aqui de diligência para que nos próximos concursos públicos as candidatas possam remarcar o teste físico em razão da gravidez. Processo 1684, o deputado Wilson Moreira dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e hipermercados de grande porte a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 1701, delegado Humberto Teófilo, altera o artigo 40, parágrafo 3º da Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017. Distribuído ao deputado Antônio Gomide, relator pela aprovação. Vista o deputado Henrique Arantes, Hamilton Filho e Vinícius sem manifestação. O deputado Bruno, como líder do governo, solicitou vista. Apresentou um voto separado pela diligência. Questão de ordem. Vossa Excelência. Eu retirei o pedido de diligência, até mesmo porque eu entendo que é algo necessário e importante e só tende a contribuir, não gerando despesas para o Estado. Então, retirei o pedido de diligência e solicito também que seja
incluído, caso possível, na pauta o veto que solicitei vistas e já devolvo, com o relatório. Então nós vamos apreciar o parecer pela aprovação, deputado Antônio Gomide. Em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o relator pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. 1898, Zé Carapô, altera a Lei 14.542, de 30 de setembro de 2003, que autoriza a concessão de crédito outorgado de CMS nas operações internas com mercadorias destinadas à construção vinculadas ao programa Habilitar Melhor. Distribuída a deputada Leda pela aprovação, vários deputados solicitaram vista, ninguém se manifestou. Colocada em discussão, o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, pediu vista. Voto separado, deputado Bruno, pela diligência da Secretaria de Estado da Economia, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram parecer pela diligência, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 1630, esse processo, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a proteção do consumidor quanto ao direito a informações seguras sobre a natureza, procedência e qualidade dos combustíveis comercializados no âmbito do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Antônio Gomide, relator pela aprovação, vista ao deputado Bruno, voto em separado deputado Bruno, pela dirigência à Superintendência de Proteção ao Direito do Consumidor, PROCON Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 1641, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a implantação do programa que trata a depressão infantil e na adolescência no sistema público de saúde no âmbito do Estado de Goiás. Processo distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação, vista a deputada Leda Borges, voto separado da deputada Leda pela aprovação, vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno Peixoto pela dirigência da Secretaria Estadual da Saúde. Peraí, presidente, esse processo é de minha autoria? Vossa Excelência. Processo... Foi aprovado agora o parecer pela aprovação, foi isso? Exatamente. Pela diligência. Eu gostaria de fazer um apelo aqui ao líder do governo. Eu não sei se Vossa Excelência está andando muito com a deputada Leda Borges esses últimos dias, mas todos os projetos de minha autoria aqui, o deputado Bruno Peixoto também está pedindo diligência no interesse de procrastinar as minhas matérias, meu presidente. Queria pedir aqui para que o líder do governo pudesse me ajudar nesse sentido aí. Eu diria que é excesso de zelo, deputado Diego Sorgato. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Gostaria de solicitar ao deputado Diego Sorgato que explicasse o projeto, por gentileza. Meu líder, nós estamos tratando da matéria e dispõe sobre a implantação de programa que trata da depressão infantil e na adolescência no sistema público de saúde no âmbito do Estado de Goiás. Nós temos aí, recentemente, dezenas de casos nas escolas do Estado e também em escolas do município que tiveram vários atentados, né, vários jovens que estão entrando. Recentemente eu tive a oportunidade de estar com o governador numa escola em Valparaíso, que um jovem entrou e deu um tiro, né, no seu professor, no coordenador da escola, levando ao óbito, né? Uma situação de que a gente sabe que, tendo esse acompanhamento aí, desde as crianças, os jovens e adolescentes, com esse programa que trata a depressão, que é uma das doenças que podem gerar, né, esse tipo de atitude, nós certamente estamos trabalhando para prevenir esse tipo de situação no nosso estado. Então, é uma matéria simples, que eu acho que não precisaria de nenhuma diligência, né? É uma matéria interessante e importante, né, para o nosso estado de Goiás. Então, quero pedir aqui a sua ajuda, a sua colaboração, meu líder, para que a gente pudesse agilizar a aprovação dessa matéria. Questão de ordem. Senhores, eu gostaria, inclusive, nessa esteira, falando de depressão, criança, jovens, com tristeza, na verdade, hoje foi sepultada aqui no Jardim das Palmeiras a neta do jornalista Batista Custódio, né, filha do Júlio, que é o presidente do Diário da Manhã, uma jovem de 20 anos, estudante, foi encontrada morta em casa e, pelo que parece, foi vítima de suicídio, né, por conta
da depressão que infelizmente acomete, doutor Hélio Vossa Excelência, que é médico, hoje mais e mais crianças e adolescentes. Então, Presidente. fazer esse registro aqui, lamentar a perda dessa menina tão nova. É uma questão Eu quero- de ordem depois, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio. Senhor presidente, o projeto do deputado Diego Sorgato, ele é interessante porque ele faz aquilo que é mais importante, a meu ver, na área da saúde, que é a prevenção. As estatísticas sobre suicídio são muito preocupantes. Hoje, a faixa etária que nós temos mais suicídios é exatamente de 15 a 29 anos. Então, eu entendo que ao propor que se faça um enfrentamento às causas do suicídio, entre elas a depressão, é algo muito interessante. Então, eu quero parabenizar o deputado Diego Sorgato. Eu gostaria de manifestar já favorável ao projeto, pedir ao líder, se possível, suspender a diligência, porque se for esperar a decisão técnica da questão, ela não será favorável. Questão de Lamentavelmente, ordem, esta é uma maneira que se tem. Então, eu entendo que o deputado Diego Sorgato foi muito feliz ao apresentar esse projeto. Eu só quero também dizer que, ao contrário do que pensa o deputado Diego Sorgato, a deputada Leda Borges provavelmente tem por ele uma boa admiração. Tanto é que ela deu um parecer favorável ao projeto. Talvez ele não tenha visto esse detalhe, ele está vendo no outro sentido. Então, ela foi favorável e manifestou pela aprovação. Então, em nome da deputada Leda Borges, que Pela também é ordem. favorável, Isso- o PSDB é favorável ao projeto do nosso colega de Isso, partido. deputado Hélio, me remete aqui ao primeiro sucesso da dupla Leandro e Leonardo. É o amor. Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu quero mais uma vez aqui, meu colega de partido, meu correligionário, doutor Hélio, deputado muito importante para essa casa e para o Estado. Eu só fiz essa comparação aí do deputado Bruno, porque a deputada Leda, com muita frequência, eu acredito que em quase 100% das nossas matérias, ela tem pedido diligência também, tem apresentado voto em separado, né? E não pela aprovação. Esse aqui é um caso atípico, é uma exceção, mas eu fiz essa comparação porque eu não estou entendendo aqui, o deputado Bruno Peixoto também, meu amigo, meu líder nessa casa, também fazendo a mesma coisa. Percebo que há um consenso contra as minhas matérias aqui, presidente. Então, quero pedir aqui, vou estar sempre presente pedindo a aprovação, porque são matérias importantes. Quero, inclusive, prestar as minhas condolências também à família que Vossa Excelência fez a homenagem aqui agora na nossa comissão. E, recentemente, nós tivemos, na semana passada, um caso também de suicídio lá em Lusiânia, de uma jovem de 17 anos que se enforcou com a fita da câmera fotográfica lá também. Então, muita gente às vezes acha que é brincadeira, mas depressão é uma doença e é uma doença séria, né, que provoca morte. Então, acho que essa matéria é muito importante e pedir mais uma vez ao nosso líder do governo que possa retirar esse pedido de diligência aqui no sentido de agilizar a aprovação da matéria. Questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Bruno. Senhor presidente, deputado Diego Sorgato, solicitei até mesmo para recuperar o projeto de Vossa Excelência, porque no artigo 1º, deputado Diego Sorgato, doutor Hélio, fica determinado. Então, o Poder Legislativo determinar uma despesa ao Executivo. Então, estou mudando apenas a primeira palavra de fica determinado para fica autorizado, porque o projeto é um projeto excelente para o Estado. E somente quem já teve depressão ou sintomas de transtorno sabe o que é. Então, concordo com o pronunciamento do deputado Hélio de Souza, com o pronunciamento do deputado Diego Sorgato e também do presidente Humberto Aidar. Então, estou apenas mudando o artigo 1º, doutor Hélio, para fica autorizado e não determinado ao governo a criação, para recuperar o projeto, e quero apresentá-lo ainda nesta sessão. Processo 1724, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, dispõe sobre a política estadual de diversificação produtiva dos municípios mineradores. Deputado Henrique, relator pela aprovação. Deputado Vinícius, pediu vista sem manifestação. Deputado Bruno, voto separado. Pela dirigência, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está em discussão.
Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2162, de autoria do deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a possibilidade de realização de interrogatório por sistema de videoconferência no âmbito das delegacias de polícia. Deputada Leda Borges, relator pela aprovação. Delegado Humberto, sem manifestação em seu pedido de vista. Está em discussão o relatório pela aprovação. Deputada Leda. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pela aprovação. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1697, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a criação e a disponibilização de aplicativo para o uso em dispositivo móvel para denúncia de casos de violência ou da prática de crime na unidade de ensino da rede pública e privada. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pelo apensamento ao processo 1679. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pelo apensamento, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2494, delegada Adriana Cossi, institui a política estadual para o Sistema Integrado de Informações de Violência contra o Idoso. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2875, deputada Mauri Ribeiro, proíbe concessionárias de serviços públicos de água, energia e gás interromperem o fornecimento em determinados dias. Deputado Hamilton Filho foi o relator pela aprovação. Coloco em discussão. Vista o deputado Bruno Peixoto. Processo 2850, de autoria do delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a adoção de atividades com fins educativos para enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito dos estabelecimentos que compõem o sistema estadual de ensino. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. É só o projeto posterior, que é 2721, que é de autoria do deputado Rafael Gouveia, são do mesmo teor, até para pensar os dois, o 2850 e o 2721. Podem ser apensados aqui, até porque os dois relatores, tanto a Leda como o deputado Hamilton, pedem diligência. A Casa Civil e a Secretaria de Estado e Educação. Alguém tem que pedir vista e pedir o apensamento. Isso. Solicito Vista e pede o apensamento. Solicito o apensamento e também a diligência. Pronto. Processo 2714, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a reserva de vagas para mulheres nas contratações públicas de serviço terceirizado de vigilância e segurança. Distribuído a deputada Leda Borges, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista o delegado Humberto Teófilo. Processo 2755. Presidente, só passo batido. Vossa Excelência. Vistas também desse 2714. Vista também frente ali. ao deputado Vinícius, do processo anterior. Processo 2755. Autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Institui garantias às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Leda Borges relata pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista o delegado Humberto Teófilo. Processo 2571. Deputada Mauri Ribeiro. Altera tabela anexo 3, item A4 da Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2382. Delegado Humberto Teófilo e outros dispõem sobre a publicação dos votos da ordem do dia de todos os deputados no portal de transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação, está em discussão. Questão de ordem. Vista o deputado Vinícius, Vossa Excelência. Eu vou até explicar o projeto aqui para o Vinícius. Deputado Vinícius, esse projeto aí, para publicar os votos de cada deputado em todos os projetos. Porque muitas vezes no portal da transparência consta votos que foi público, que foi aprovado, mas mesmo aqueles que votaram contrário, não consta o nome dos deputados que não votaram contrário. Por isso o projeto é desta forma. Até, se Vossa Excelência puder, até quiser dar uma lida aí para desistir desse pedido de vista, para a gente dar continuidade, eu agradeço.
Processo 2500. Deputado Henrique César, dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de línguas brasileiras e sinais libras na formação inicial do magistério, distribuído ao deputado Carlos Cabral. Pela aprovação, está em discussão, vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2502, deputada Leda, declara de utilidade pública a entidade que especifica obra social Nossa Senhora da Divina Providência, município de Águas Lindas. Deputado Virmontes Cruvinel, relator pela diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2574. Wilde Cambão dispõe sobre a proibição de instituições financeiras oferecer contrato de empréstimo por meio de contato telefônico no âmbito do estado de Goiás. Deputado Virmontes Cruvinel relata pelo apensamento ao processo 1474/19. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2716. Paulo do Trabalho dispõe sobre a disponibilidade de profissional apto a se comunicar na língua brasileira de sinais libras nas unidades e nos órgãos de rede pública que presta atendimento direto à população. Processo distribuído ao deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordar, parecer, pela aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1911. Deputado Chica GL, institui a nova política tributária no estado de Goiás, dá outras providências. Distribuído ao deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação. Leda Borges, delegado Humberto e Carlos Cabral solicitaram vista. Voto separado da deputada Leda pela diligência à Secretaria de Estado de Economia. Eu coloco em discussão. Vistas. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 1210. Deputado Hamilton Filho dispõe sobre a criação de uma central de empregos para pessoas portadoras de necessidades especiais nos termos da lei. Hélio de Souza, relator pela rejeição. Vista ao deputado Diego. Voto separado, deputado Diego, é pela diligência da Secretaria de Estado do Trabalho. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, pela diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1846. Deputado Hamilton Filho, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito do estado de Goiás. Distribuído ao deputado Lucas Calil, relator pela rejeição. Vista ao deputado Diego Sorgato. Voto separado, deputado Diego, pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2009. Coronel Adailton altera a Lei 8033, de 2 de dezembro de 75, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás, dá outras providências. Deputada Leda Borges, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Processo 878. Deputado Major Araújo dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas e tarifas para emissão de segunda via e renovação de carteira nacional de habilitação. Deputada Leda Borges, relator pela aprovação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, pela diligência à Secretaria Estadual da Fazenda e ao DETRAN. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2563. Deputado Diego Sorgato dispõe sobre a proibição de fabricação, venda, comercialização e distribuição a qualquer título de armas de brinquedo no estado de Goiás. Humberto Teófilo, relator pela aprovação. Deputada Leda, voto separado da deputada Leda, pela diligência da Secretaria de Segurança Pública. Eu coloco em discussão para discutir a matéria, deputado Diego Sorgato. Presidente, essa é uma matéria que eu estou sugerindo aqui, a proibição e comercialização, a proibição da fabricação, comercialização, venda, qualquer tipo de distribuição aí de armas de brinquedo, que são os chamados simulacros, né? Nós sabemos aí que vários dos crimes que são cometidos no nosso estado são facilitados pelos criminosos que usam essas armas aí de brinquedo para poder fazer assalto, roubo, etc. E em mais uma demonstração clara que é uma birra, né? A deputada Leda apresenta um voto separado pedindo um parecer da segurança pública, pedindo uma diligência.
né, deputado doutor Hélio, que é grande deputado dessa casa, agora está tendo a oportunidade de ver aqui claramente, né, essa questão da birra, uma matéria que inclusive já tramitou aqui na casa em várias outras oportunidades. Se eu não me engano, no mandato, nem no passado, no anterior ainda, o deputado Valsenor, acho que apresentou essa matéria, recebeu o veto, né? A gente está tendo a oportunidade de reapresentar essa matéria e tem um parecer aqui favorável de um especialista na área de segurança pública, que é o deputado delegado Humberto Teófilo, pedindo a sua aprovação. Então peço aqui aos colegas que possam acompanhar aí o parecer pela aprovação do nosso amigo especialista em segurança pública, delegado Humberto Teófilo. Para discutir, presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, Deputado Vinícius. Som ao deputado Vinícius aqui. Só para mim posicionar aqui favorável à matéria do deputado Diego Sorgato, mas dizer que talvez ele tenha apresentado essa matéria um pouco antes, né? O presidente da República está querendo liberar a venda do verdadeiro, aquele que mata mesmo, né? Então, acho que o de brinquedo aí, eu acho que não vai mais ter eficácia a lei de Vossa Excelência, mas vou votar favorável a Vossa Excelência, a matéria de Vossa Excelência. É verdade. E a diligência da Secretaria de Segurança Pública, me parece que lá não conhece bem de arma de brinquedo, não, né? Então, senhores, eu vou colocar aqui o voto separado da deputada Leda, pela diligência lá à Secretaria de Segurança Pública, que não brinca de fazer segurança, né? Está em discussão, encerrada. Inclusive, presidente, só para contribuir mais um pouco essa matéria, eu pedi até que colocasse no texto, para que a gente... Não, calma, amigo. Inclusive, eu pedi, porque nós temos as armas que realmente parecem as armas de verdade, e tem aquelas que solta bolinha, que é verdinha, que não tem nada a ver, que é de criança realmente brincar, né? Inclusive, eu resguardo isso no texto da matéria para que realmente pareçam com as armas de verdade. Encerrada a discussão e votação, deputados concordarem com o voto em separado da deputada Leda, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado. Então está em discussão agora o relatório pela aprovação do deputado Humberto Teófilo. Encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordaram pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1694. Delegada Adriana Costa, altera a lei 14832 de 12 de julho de 2004, que fixa cotas para ingresso dos estudantes que menciona nas instituições de educação superior, integrantes do Sistema Estadual de Educação Superior. Deputado Tales, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Visto ao deputado Carlos Cabral, ele não manifestou. O relatório, então, é pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2485, Zé Carapô, altera a lei 14939 de 15 de setembro de 2004, que institui o marco regulatório da prestação de serviço de abastecimento de água e esgoto, distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pelo apensamento ao processo 1703. Vista a deputada Leda, não manifestou. Relatório pelo apensamento, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem pelo apensamento, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2003, delegado Eduardo Prado, altera a lei 14.546 de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, Pro-Esporte e outras providências. Hamilton Filho, relator pela aprovação. Vista a deputada Leda, Carlos Cabral, delegado Humberto e Henrique. Voto separado da deputada Leda, pela diligência, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte. Voto separado do deputado Henrique Arantes, é pela aprovação. Está em discussão, o voto do deputado Henrique Arantes pela aprovação. Encerrada, em votação encerrada. Deputados, vista então ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2025, deputado Henrique Arantes, da nova redação, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e B da Lei Complementar 8033, de 2 de dezembro de 75, que trata como inativos os policiais militares e bombeiros militares no âmbito do Estado de Goiás que estão na reserva ou reformados. Distribuído ao deputado Álvaro, relata pelo apensamento ao processo 2009/19, está em discussão.
Encerrada. Vista, senhor Vista o presidente. Vista, porque eu deputado pedi Humberto vista Teófilo. anterior, naquela. Vista, então, Questão de deputado ordem, senhor Major presidente. Araújo. Vossa Excelência. O 2009 parece que tem o mesmo teor. Mas nós já vou... Ah, nos dois? Pediu vista dos dois. É. Tá bom, ok. Tá pelo apensamento. Processo 3013. Deputado Hélio de Souza, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Foliões de Vila Propício, com sede na cidade de Vila Propício, Goiás. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 2705, delegado Humberto Teófilo, altera a lei 16.901 de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a lei orgânica da Polícia Civil. Deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 1641, deputado Diego Sorgato, sobre a implantação de programa que trata a depressão infantil e na adolescência no sistema público de saúde. Colocado em discussão, o deputado Bruno pediu vista e apresenta uma subemenda modificativa. E aí ele é pela aprovação. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 2637, veto de um processo, deputado Thales Barreto. Colocada em discussão e votação, deputado Bruno Peixoto relata pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer pela manutenção do veto. Permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1911, deputado Chico KGL, institui a nova política tributária no âmbito do Estado de Goiás a outras providências. Esse processo foi relatado pela deputada Leda, converte o presente processo em diligência. Questão de ordem. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos pares que pudéssemos votar com o relatório do deputado delegado Humberto Teófilo, que é pela aprovação da matéria, suprimindo o artigo 7º. Primeiro nós vamos colocar o voto da deputada Leda em diligência, tá? Em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram pela diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Tem que manifestar. Quem é contra a diligência, manifeste. Matéria vencida, presidente. Delegado, levanta a mão aí. Ok. Agora é tarde. Rejeitada a diligência. Atentos, senhores. Agora nós vamos, então, colocar o relatório do deputado Humberto Teófilo, que, suprimindo o artigo 7, pela aprovação da matéria. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, nós hoje não temos nenhuma matéria a ser distribuída. Todas as matérias que chegaram na comissão já foram repassadas aos deputados e aquelas devolvidas nós já colocamos em votação. E as matérias com parecer contrário? Eu peço que os deputados aguardem, porque nós temos matérias com parecer contrário. Processo 3014, deputado Alisson Lima, dispõe sobre atendimento ao público das instituições financeiras, agências bancárias e cooperativas de créditos. Distribuído ao deputado Hamilton Filho pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista o deputado Vinícius Cerqueira. Processo 1007, Diego Sorgato,
dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação à autoridade policial por parte dos proprietários e administradores de dispositivo de monitoramento quando registrarem flagrante de violência, principalmente no caso de vítimas, crianças, adolescentes e mulheres. Deputado Henrique Arantes relatou pela rejeição. Deputado Major Carlos Cabral não manifestaram, está em discussão. Senhor presidente, voto em separado aqui. Ah, voto em separado nessa matéria? Nessa matéria. Ok. Enquanto nós fazemos a juntada, nós vamos votar outra matéria. Processo 1418, de autoria deputado Hamilton Filho, dispõe sobre a criação da Central de Apoio ao Idoso. Deputado Henrique Arantes. Nessa matéria, Vossa Excelência está impedido. Relatório é pela rejeição. Vista o deputado Tiago Albernaz, não manifestou, então está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem parecer pela rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2554. Delegado Eduardo Prado institui a política de prevenção à violência doméstica com estratégia de saúde da família. Distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel. Relator pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista o deputado Antônio Gomide. Deputado Vinícius Cerqueira. Processo 1007, deputado Henrique Arantes. O relatório é pela rejeição da matéria, com voto separado. Aqui, deputado Major Araújo. O voto separado. É pela aprovação do projeto, com a aprovação de uma emenda substitutiva. Então, está em discussão. Senhor presidente, eu quero pedir vista baseado no Esse não substitutivo. cabe, ele não cabe substituiu, mais mudou vista. o projeto? Só o Major poder explicar aí qual que foi a alteração? Discutir a matéria, senhor presidente. O projeto. É o senhor processo... presidente, questão de ordem. Só um minuto. Que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação à autoridade policial por parte dos proprietários e administradores de dispositivo de monitoramento. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique. Ele é do Diego Sorgato, relator pela rejeição. Quem solicitou vista foi o Major Carlos Cabral e o Major apresenta o voto separado. Vossa Sim, Excelência. senhor. Quero... Questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Bruno. Deputado Major, em relação ao voto separado, é para que aqueles que possuem monitoramento em seu estabelecimento comercial ter que informar a Polícia Militar que está monitorando o seu comércio? Não, senhor presidente, exatamente. Primeiro, nós discordamos do relatório pela rejeição. Então, nós queremos que seja aprovado. E tem a oportunidade, pelo menos, de discussão em plenário e aprovação em plenário. Vossa Excelência. O projeto é exatamente, não tem muitas, não tem complexidade nisso, é exatamente o que o senhor leu. Agora, o que nós estamos acrescentando com relação ao projeto é a aplicação de multa. Estamos até ampliando a questão, porque não adianta nada proibir se não tem uma sanção. Como é que você proíbe impõe determinada obrigatoriedade, mas não impõe multa caso não seja cumprido? Então, nós estamos só aperfeiçoando um pouco mais o projeto e pedindo aqui, né, a apreciação aqui do plenário da CCJ para que ele tenha a oportunidade, pelo menos, de ir a plenário e ser discutido, e, quem sabe, aprovado, até porque nós entendemos como importante o projeto. Obrigado, deputado Major. Vossa Excelência, deputado Presidente, Diego. eu apresentei essa matéria. Nós tivemos um caso lá em Valparaíso. Eu gosto muito de ilustrar com um caso para as pessoas entenderem bem. Que um cidadão agrediu uma mulher com uma lata de cerveja. Isso não tem muito tempo. Saiu na mídia estadual e até em alguma mídia nacional. Um cidadão dentro de um elevador, em um prédio, que agrediu com a lata de cerveja, machucou muito o rosto da mulher.
Naquela oportunidade tinha o monitoramento por câmeras e eles ficam, através dessa lei sendo aprovada, obrigados a notificar a autoridade policial. Eu confesso que eu não tive a oportunidade de ler o parecer contrário do deputado Henrique Arantes, para ver embasado em que ele pediu, né, a rejeição da matéria, mas entendo que é importante agradecer a contribuição do deputado Major Araújo, né, que está aí ampliando ainda mais o leque, mas foi nesse sentido de que, quando registrar, e está claro aqui no caput, flagrante violência, principalmente em casos de vítimas com crianças, adolescentes e mulheres, ficam esses estabelecimentos que têm um monitoramento obrigatoriamente Me concede uma parte? notificar. A parte ao deputado Isso, Humberto Teófilo. parabenizar pelo projeto, o Diego Sorgato, e o que acontece muitas vezes é de que muitos estabelecimentos comerciais sequer fornecem as imagens para a polícia civil ou militar. Acontece um crime no determinado dia, a polícia civil ou militar vai no outro dia pedir as imagens e eles procrastinam, muitos procrastinam e até mesmo falam que o aparelho não está funcionando, o que acaba prejudicando nas investigações. Então, nós temos sim que ter a colaboração dos estabelecimentos. Se estão com sistema de vigilância no estabelecimento comercial ou em casa, então é para tornar seguro o ambiente e também colaborar com o Estado. Então, né, quando o Major pediu vista aqui desse projeto, né, de prontidão, nós conversamos acerca do seu teor, então tem que sim ter essa colaboração. E não estamos invadindo aqui a esfera da União, não trata-se aqui de direito penal, nem de direito processual penal, tá? Nós estamos falando aqui de procedimentos de notificações, tá? Procedimento que é a matéria concorrente, tanto do Estado quanto, né, da União. Então, além disso, aplicando uma multa. A emenda aqui do Major Araújo só exclui a questão do crime, né, que estava penalizando aqui criminalmente. Aí sim a gente estava invadindo. Ele aqui apenas destacou que o descumprimento aqui acarreta a penalidade de multa, que aí sim nós tem a atribuição aí dos estados, tá? Continue em discussão. Vistos. Vista o deputado. Vista, Bruno Bruno Fernandes. Fernandes. Vista também é o deputado Vinícius. Senhores, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima terça-feira. Está encerrada a presente sessão.